Oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo nosso privilégio de podermos estar aqui estudando da Sua Palavra. Agradecemos pelo Seu privilégio do cuidado que o Senhor tem conosco, com a Sua Igreja, em toda parte. Agradecemos, Senhor, pela presença do Seu Espírito Santo a conduzir a nossa vida e a conduzir a Sua Igreja. E tudo que nós Te pedimos nesse momento, Senhor, é que o Senhor, pela Sua misericórdia, abra a nossa mente e o nosso coração, de maneira que a gente possa não só entender a Sua Palavra, mas que a gente possa viver a Sua Palavra. Senhor, não só aqui, a cada uma das pessoas que estão aqui presentes, a cada um dos irmãos da igreja que vai ouvir e ver esta mensagem, mas também aos irmãos lá de Moçambique, Senhor, nós Te pedimos que ao verem este vídeo, que eles e quaisquer pessoas que possam assistir esse vídeo, que eles também possam estar na Sua presença, para que o Senhor abra a mente deles e que o Senhor abençoe os nossos irmãos lá da África que estão sedentos da Tua Palavra, que têm fome da Sua Palavra, Senhor. Nós glorificamos a Ti pelo que o Senhor está fazendo em toda parte, mas principalmente naquele mundo da África, lá em Moçambique, onde a necessidade das pessoas é algo que nos leva a ver quando as pessoas estão realmente necessitadas, como elas têm sede de Ti. E nós aqui também, Senhor, temos sede de Ti. Nós não nos satisfazemos com o nosso alimento para o corpo. Nós queremos o alimento para nossa alma, que é a Sua Palavra. Assim nós oramos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, na semana passada nós estávamos vendo, segundo aquele gráfico, nós estávamos vendo a parte que trata do capítulo 3 até o capítulo 4 da carta aos Romanos, que trata do problema ou do assunto da nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. Então hoje nós continuamos a segunda parte daquilo que nós vimos naquele dia e pedimos para abrirem as suas Bíblias hoje no capítulo número 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo número 25. Porém, se hoje não der tempo, a gente continua ainda nesta parte na semana que vem, certamente, mas eu estou invertendo um pouquinho a leitura do capítulo 4, porque começando do versículo 13 até o versículo 25, nós vamos ver no mesmo assunto, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso e depois a gente vai para a parte inicial do capítulo número 4, que vai falar diversas coisas a respeito de quem é bem-aventurado. Bem-aventurado esses que são justificados pela fé, bem-aventurado. Então, não é como aquele sermão da montanha, mas o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito de Deus para, ao ensinar, ele deixar claro para nós quem são os bem-aventurados, quais são aqueles que são abençoados pelo cumprimento da palavra de Deus. Então é capítulo número 4, Romanos capítulo número 4, versículos número 13 ao 25, que nós vamos começar a ler, seguindo o assunto da justificação nossa perante Deus, a justificação pela fé e não a justificação pelas obras. Então, eu vou começar lendo, eu leio uma parte e depois os irmãos seguem, e ao ler, podem ler em voz um pouquinho mais alta, que é para poder a máquina captar bem o som. Ali, como nós dissemos,
o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, a igreja de Roma, e o título dessa parte do capítulo 4 diz que Abraão foi justificado pela fé. Abraão, o pai da fé, né? O homem que é o principal, vamos dizer assim, o principal servo de Deus, que caminhou pela fé, né? Esse título então desse capítulo é Abraão foi justificado pela fé. Interessante a gente ver a coisa num entendimento entre o Velho e o Novo Testamento, porque aqui é muito claro que o apóstolo Paulo vai lá no Velho Testamento tomar o assunto do princípio, porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Então é muito interessante isso, porque a gente coloca junto, a gente estuda junto o que está escrito no Novo Testamento, mas que vem lá do Velho Testamento, porque tudo que está escrito no Novo Testamento não contradiz, não tem conflito com o Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir a lei, não foi? O Novo Testamento começou com Jesus Cristo, e ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E como a gente viu na semana passada, a lei teve o propósito de discernir ou explicar o que era certo e o que era errado, para que ninguém se excusasse no final para dizer: ah, Senhor, eu não sabia, eu sou tão ingênuo, eu não sabia. Então não tem nada disso, porque a lei veio para aquilo, e veio há muitos e muitos e muitos anos antes de Cristo, de maneira que não só a lei estabelecesse o que podia e o que não podia de acordo com a regra de Deus, mas colocou em termos concretos aquilo. O exemplo mais concreto é a vida de Abraão, não é isso? Você imagina o Senhor Deus chegar para você hoje, ou para mim, e dizer assim: olha, o Paulo, olha, o João, olha, o Alice, você larga, deixa a sua casa e a sua parentela e vai caminhando para o lugar aonde eu vou indicar que você deve ir. Imagina, sair pelo deserto, seguindo aquilo que Deus a cada dia mandasse ele fazer. Você obedecer uma ordem dessa é uma coisa que só quando você crê em Deus. Porque quando alguém fala com você para ir para algum lugar, a primeira pergunta qual é? Onde é que é o lugar que você quer que eu vá? Onde é que ele vai? Né? Então sair para algum lugar acreditando que o Senhor é que vai te guiar pelo caminho, né? É uma coisa difícil. Tanto é assim que na primeira fase, quando Abraão deixou a cidade de Ur, onde ele vivia com toda a família, etc, ele saiu de lá, mas ele levou o pai, levou a família junto com ele, mas não era bem esse o plano de Deus. Quando ele parou na primeira cidade, que eu não me lembro agora qual é, mas lá no livro de Gênesis explica, eu não me lembro qual é essa primeira cidade que ele parou, lá o pai dele morreu, e nem porque o pai dele morreu, ele deixou de cumprir aquilo que Deus tinha mandado. Que coisa extraordinária, né? Deus sabia que o pai dele já estava bem doente, Deus sabia que o pai dele não ia poder caminhar até chegar na terra prometida, mas Deus deu ainda a ele a possibilidade dele cuidar do paizinho dele, sem deixar de obedecer aquilo que Deus mandou. Isso é uma coisa muito linda, né? O pai dele não disse para ele: olha, Abraão, você não vai sair daqui porque eu preciso que você fique aqui comigo. Não é isso, né? Mas Deus é maravilhoso em todos os aspectos da nossa vida. Então, essa coisa de sair para ir buscar a terra prometida, simplesmente caminhando dia a dia de acordo com o caminho que Deus indicasse, isso aí é um retrato da jornada da nossa vida que Deus quer que a gente siga. Deus quer que a gente siga dentro desse propósito de fazer o que Ele está mandando fazer pela fé de que Ele é que vai nos levar ao lugar onde Ele quer que a gente chegue. Muito bem, tudo isso então... Mas olha só, acontece que Abraão naquela época, ele ouvia a voz de Deus. Ele não tinha só, Deus mandou ir por aqui, não. Ele ouvia. Deus falava.
Então é diferente de você hoje, vai para a terra prometida, que você não está ouvindo nada, só maluco que ouve, né? Então, aí veja bem, é difícil, né? Mas aí é que está uma grande prova, isso que você está falando é importante, aí é que está uma grande prova. Se a gente seguir os ímpetos da nossa imaginação, a gente vai dar muitas vezes com os burros na água. A gente vai fazer ou vai para um lugar onde Deus não quer que a gente vá. Mas quando a gente se submete a Deus e diz: Senhor, olha, eu quero ir para tal lugar, ou eu quero fazer isso, mas eu quero saber se isso está de acordo com a vontade sua, Senhor. Aí a gente ora, a gente ora, a gente ora, e vai chegar uma hora que aquilo que acontecer é a demonstração clara de que é o que Deus faça. Eu posso estar aqui a vida inteira dizendo: olha, eu quero ir para ali, mas se Deus não quiser que eu vá para ali, eu tenho que estar submisso a Deus, para a porta que Ele abrir é aquele lugar que Ele quer que eu vá, né? É uma coisa difícil, caminhar pela fé não é fácil, mas é isso que o Senhor quer. Por quê? Ele é que sabe o que é o melhor para nós, não somos nós, né? Ele é que sabe o que é. Ele quer que a gente esteja dependendo dele, né? E isso é a caminhada mais difícil, é caminhar pela fé. Muito bem, então, aí no versículo 13 diz assim, falando sobre o tópico da justificação pela fé, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Qual tinha sido a promessa feita a Abraão da parte do Senhor? Qual tinha sido a promessa? A promessa é de que ele seria, vamos dizer assim, o pai de uma grande nação. O pai de uma grande nação, exatamente. Pai de uma grande nação, você imagina, a gente é pequenininho, né? A gente é frágil. Chegar ao Senhor e dizer ou demonstrar: olha aqui, ó, você vai ser o pai. Outra coisa que é difícil de entender: você vai ser o pai de uma grande nação. Que nação? Que nação, Senhor? É difícil da gente. Mas o que acontece? Como ele era o líder do povo separado por Deus, qual foi o povo que Deus separou para iniciar o propósito dele dentro da humanidade? Foram os chineses? Foram os japoneses? Foram os judeus? Foram os judeus. Então, o Abraão conhecia as coisas que estavam escritas, as coisas que estavam determinadas pela lei de Deus, mas o pai de uma grande nação significava ser um líder do povo escolhido por Deus, que era os judeus. Isso é uma coisa interessante de refletir. Você já imaginou a responsabilidade que Deus estava chamando ele? Mas prometeu que ele é que seria isso aí. Ele é que seria o pai de uma grande nação. Mas uma outra coisa interessante é o seguinte. Quando a gente vai nesse texto, lá no princípio, eu quero crer que sobre a promessa de Deus, estava escrito lá no início do capítulo 3, mas não vem muito ao caso aqui. Quando eu li isso aí, quando eu estava preparando para a lição de hoje, eu depois exploro isso mais tarde, porque eu não tive tempo de buscar o original em hebreu. Falava do mundo, falava sobre o mundo. Tem um versículo aqui no capítulo 3, quando falava do propósito de Deus para Abraão, um dos versículos fala do pai de uma grande nação. Mas eu acho que está lá em Gênesis, inclusive, a palavra mundo. Aí essa palavra mundo me causou uma interrogação. O que Deus quis falar com ele acerca desse assunto do mundo? Aí eu não tive tempo de ir lá ver na língua hebraica a palavra traduzida como mundo, o que queria dizer. Eu suspeito que quer dizer as pessoas deste mundo, mas eu não posso afirmar agora, que eu ainda não fui ver o significado lá no original. Porque Deus, inclusive está lá escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu Filho amado, de forma que todo aquele que nele crê não morrerá,
mas terá vida eterna. Será que Deus estava falando ali a palavra mundo, no sentido literal de mundo? Essa coisa linda que Deus criou? Não, ele estava se referindo às pessoas. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa de estudar realmente no seu mais profundo sentido, para a gente não ter uma ideia errada, porque pode alguém que não conhece a Bíblia dizer, amou o mundo, então ele quer que eu ame o mundo? Será que o que vale é a natureza criada, é a beleza do mundo, ou é o Criador? Né? Tem muita diferença nisso. Ele fez tudo isso que está aí para nós, mas você amar o mundo, você idolatrar o mundo, isso daí não é o que Deus quer. Ele quer que a gente adore o Criador e não a criação. Então eu não tive tempo, voltando ao assunto, para ver o que diz, mas na próxima vez eu terei visto e eu vou dizer. Mas a promessa dele realmente... Ah, está aqui, ó. Bati os olhos exatamente em cima. É o que ele diz, olha aqui, ó. É exatamente o versículo 13. O que diz aí? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro de quê? Do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, ou aos seus descendentes, mas pela justiça da fé. Será que aqui a palavra mundo realmente quer dizer herdar o mundo? Será que algum de nós quer herdar o mundo? No sentido literal da palavra mundo? Será que a gente quer que o mundo seja nosso e nós sejamos herdeiros do mundo? Não é esse o sentido. Por isso a importância de quando a gente estuda é a gente buscar o perfeito entendimento. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não. Herdeiro do povo que o Senhor queria que ele fosse o líder. Por isso Deus o chamou. Não é isso mesmo? Muito bem. Aí o 14. Bom, então a promessa não foi só para Abraão. Isso é outra coisa importante da gente ver. Abraão e a sua posteridade. Tanto é que lá em Josué diz que a salvação é para nós e para a nossa o quê? Para a nossa família. Está lá em Josué. Para nós e para a nossa... A promessa não é para a nossa salvação somente e acabou aí. É para nós e para a nossa família. Isso é importante que a gente saiba, porque Deus criou a família não só com o propósito de multiplicar, né? O que ele falou? Multiplicai-vos, né? Multiplicar não é só fazer número, mas multiplicai-vos para que a gente possa ser de bênção para os outros. E o multiplicar aí representa a procriação, a família, não só para ter uma família numerosa, mas para que a salvação e a misericórdia de Deus chegue também a quem? A nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, etc. Né? Então essas coisas são essenciais. Por isso que quando a gente pede a Deus, Senhor, salva o meu filho, salva o meu neto, salva o meu sobrinho, salva o meu que seja, né? A gente não está fazendo isso por invenção nossa. Essa foi a promessa de Deus para nós, não é isso mesmo? Muito bem. Então o 14 diz o seguinte: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, não é pela lei, pelos mandamentos da lei, que a gente se torna herdeiro do reino de Deus. É pela fé. É pela fé em Jesus Cristo. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé seria em vão. E a promessa não teria sentido. Se tivesse alguém que tivesse sido capaz de obedecer à lei estritamente, todos os mandamentos da lei perfeitamente, então não precisaria de nós pensarmos em fé. Não precisaria de Deus ter mandado o seu Filho para morrer para nós. Por que razão? O próprio Paulo fala que todos pecaram e são carentes da misericórdia de Deus. Então, pode ter alguém que segue 99% a lei, mas se não obedeceu um pinguinho da lei, já quebrou a lei. Então, não é pela lei que a gente é salvo, mas pela fé. Não quer dizer que a gente deve desobedecer a lei. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e cumpriu a lei. Mostrou pela obediência dele ao Pai, mostrou o que ele cumpriu o propósito de Deus enquanto a lei. Por isso é que os que estão em Cristo
para eles não tem o quê? Não tem condenação. Porque se dependesse de eu estar em mim mesmo, né, eu não alcançaria coisa nenhuma. Os que estão em Cristo, para eles não existe condenação. Então você vê que tudo que está escrito na Bíblia faz sentido. Não tem ali nenhuma vírgula que uma coisa contraria a outra, né? Não é como, por exemplo, a pessoa virar e dizer assim, olha, isso é um exemplo claríssimo do assunto da lei e da fé. Tem gente que diz o seguinte, olha, as mulheres têm que usar o cabelo, não pode cortar o cabelo porque estava escrito que a mulher tem que preservar o cabelo, etc. Isso está fora de contexto. Tem que tapar a cabeça. Hein? Tem que tapar a cabeça. Tem que tapar a cabeça com véu. Existem dispositivos da lei do Velho Testamento que eram específicos para aquela situação em que eles estavam ali vivendo. Então depois, mais tarde, a gente pode entrar nisso, mas jamais a gente pode imaginar que literalmente, por isso é que eu falei da vez passada, que o negócio é a gente obedecer o espírito da lei. Se a gente quiser tomar a lei pela letra, então a gente teria que fazer o seguinte, olha, nenhuma mulher pode cortar o cabelo, ou todas as mulheres têm que usar o véu, ou todas as mulheres dentro da igreja têm que ficar de um lado e o marido do outro, e as crianças, e os filhos, ficam onde? Né? Se o filho for um menino, não pode ficar com a mãe, se o filho for uma menina, não pode ficar com o pai. Alguma coisa estaria errada. Então, tomar alguma coisa do que está escrito fora de contexto chega a conclusões absurdas como essa que eu estou querendo dizer. Por isso é que ele disse, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aí no 15 ele diz o seguinte, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão, né? Onde não há lei, não há transgressão. Por isso é que Deus deu a lei. Muito bem, quem é que quer ler então? Do 16 até mais adiante. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Coisa linda, né? Veja só, a fim de que a promessa seja firme para toda a posteridade, para todas as gerações que vêm, né, daquele povo, não somente a que é da lei. Ou seja, quando fala dos que eram da lei, está falando de quem? Dos judeus, que a lei tinha sido dada inicialmente para os judeus, mas veio Jesus Cristo e estendeu aos gentios, estendeu aos que não eram judeus. Então isso é uma coisa muito linda, porque é pela graça, portanto é pela fé, para que segundo o quê? Segundo a graça de Deus, a gente depende da graça de Deus, para que seja segundo a graça, a fim de quê? A que a promessa seja firme para toda a posteridade. Não importa se seria de judeus ou se seria de gentios, né? Não somente aos judeus, como são os da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o que é pai de todos nós. Então, Abraão, que é o pai da fé, o estilo dele de obediência, ele é válido e ele prevalece não só para os judeus, mas também para os que não são judeus. Aí, eu creio que há 2 semanas atrás, a gente falou do assunto da circuncisão e do assunto da incircuncisão. Por quê? Porque, segundo a lei dos judeus, havia uma mentalidade que a circuncisão da carne, quando levava um menino para ser circuncidado, aquilo tinha um significado que com a circuncisão, aquela criança passava a ser parte do pacto de Deus com Abraão, por ser filho de da promessa. Mas não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do nosso coração, né? A obediência. Nós gentios passamos a ser parte do pacto de Deus com Abraão, não porque a gente seja circuncidado, mas porque
foi pela graça de Deus que a lei de Deus está no nosso coração, como a gente já mostrou no outro vídeo, né? A lei de Deus está escrita no nosso coração. Então essas imagens assim, elas são mais fáceis talvez de ser entendidas pelos judeus, que depois passam a ser cristãos, mas não por todas as pessoas. Mas basicamente o que ele estava querendo falar aqui é que tinha aqueles que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, e tinha aqueles outros que a graça de Deus foi estendida por meio de Jesus Cristo. Muito bem, o que diz o 17, irmão? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas, as que não são, como se já fossem. Vê que coisa linda isso aqui, ó. Isso é profundo, né? Como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí. Deus falou isso para Abraão, não é isso mesmo? Perante aquele no qual ele creu, a saber, Deus. Ele creu no Deus. Muito bem. Esse Deus que ele está se referindo é o que vivifica os mortos. Ou seja, aqueles que são mortos espiritualmente, porque não creem no Senhor, eles são mortos espiritualmente, eles são cegos espiritualmente, eles são cegos e surdos espiritualmente. A pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que não crê no nosso Senhor, não é crer em Deus como uma figura imaginária. Você vai perguntar na rua, se você sair, passar um ano perguntando a cada uma pessoa na rua: escuta, você crê em Deus? Muitos vão dizer para você: eu creio. Agora, que Deus que ele crê? Esse aqui é o ponto. Em que Deus que ele crê? No Deus dos muçulmanos? No Deus dos hindus? No Deus do isso? No Deus do aquilo? Não. Esse Deus se fez conhecido em Jesus Cristo, né? O Filho dele, que já existia desde a eternidade, como uma das pessoas da Trindade Divina, ele se fez homem como um de nós, para que nós o conhecêssemos. Então, quando fala em crer em Deus, não está falando em qualquer Deus, está falando no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu li uma vez, eu ainda devo ter isso aí nos meus arquivos, um dia a gente pode ver, que é uma coisa muito interessante. É um artigo que diz o seguinte: a pergunta o artigo traz, o título é uma pergunta, diz assim: o Deus dos muçulmanos é o Deus, Jesus é o Pai, Deus é o Pai dos muçulmanos? Não, pergunta é específica. Deus é o pai daquele dos muçulmanos, que é o Maomé? O pai, melhor dizendo, o pai de Maomé é o pai de Jesus Cristo? Interessante aquele artigo, é muito profundo. O pai de Maomé é o mesmo pai de Jesus Cristo? Não. Por que razão? Você basta ver o seguinte: quando você vê aquele símbolo dos muçulmanos, qual é o símbolo da religião deles? É uma lua no quarto minguante. É uma lua, pode ver, tem mais alguma coisinha, mas o símbolo principal é uma lua no quarto minguante. Sabe por quê? Porque eles andavam pelo deserto e eles adoravam a vários deuses, eles eram politeístas. Eles tinham o Deus da lua, tinha o Deus do céu, do sol, tinha o Deus do isso, o Deus do aquilo, o Deus daquilo outro. Como os gregos tinham o Deus aquela deusa dos gregos, qual era o nome dela? Não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome. A deusa dos Diana. gregos. Diana. Né? E tinha vários deuses. Então, os muçulmanos, primeiro, eles eram nômades, isso aí não faz muita diferença. Mas segundo, como eles eram politeístas e eles adoravam a diferentes deuses, o Deus dele, que eles adoravam com aquele símbolo, era o Deus da lua.
não era o Deus pai de Abraão, Isaque e Jacó, porque, primeiro, o pai de Abraão, Isaque e Jacó, nós somos monoteístas, nós não acreditamos em vários deuses, nós acreditamos apenas no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o pai de Jesus Cristo. Portanto, o pai de Jesus Cristo não é o pai de Maomé. Eu não estou fazendo aqui crítica religiosa, eu estou querendo simplesmente ilustrar, e aquele artigo é riquíssimo, porque aí ilustra uma opção de coisas, porque o que eles querem fazer é enfiar na cabeça das pessoas que o Deus dele é o mesmo Deus nosso. Não é, absolutamente não é, desde a origem não é. Eles tentaram depois querer convencer o mundo, e eles continuam fazendo essas afirmações, mas para quem estuda a Bíblia, não, claramente não é. Não é isso mesmo, irmã? Muito bem. Então aí ele diz aqui o seguinte, porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, que já falamos, e chama as coisas que não são como já se fossem. Vê que coisa linda isso? Está se referindo a quê? Se lembra o que estava escrito no... Está se referindo a quê? Quando ele diz aqui, ele chama as coisas que não são como que já se fossem. Por quê? Se lembra no princípio, o que está escrito nos primeiros versos de Gênesis? Haja luz. Haja luz, e a luz se fez. Pela palavra de Deus, a palavra de Deus tem tanto poder que donde só existia escuridão, donde havia as águas, era tudo água coberta, era tudo coberto de água, não é isso mesmo? E onde só havia escuridão, quando Deus pronunciou aquela palavra, faça-se a luz, e a luz se fez, o que aconteceu ali? A palavra de Deus teve o poder de fazer surgir a luz no meio da escuridão. Aí depois, na época da criação desse mundo que a gente vive, o que aconteceu? No outro dia, separou as águas da terra, aí ficou a terra seca, e assim, durante os 7 dias da criação, foi etapa por etapa da criação. Então, daquilo que não existia, cadê? Onde é que está escrito? E chama as coisas que não são como já se fossem. Então tudo aquilo que não era, que não existia, passou a ser pelo poder de Deus que fez toda a criação. Não é uma coisa linda? Então o Senhor tem poder de fazer do nada, fazer as coisas que Ele quer fazer por nós. Ele tem o poder, pela palavra dele, de transformar a nossa vida. Ele tem poder de fazer da gente aquele servo de Jesus, aquele discípulo de Jesus que Ele quer que a gente seja. Porque nós, enquanto não recebemos a Cristo, nós somos da velha criação, não é isso? Tem até aquele hino bonito que a gente canta, né? Nós éramos da velha criação. Em Jesus Cristo nós somos da nova criação. Então, a palavra de Deus tem poder de fazer das coisas que não existem, fazer com que elas existam, né? Então, o que diz o 18, irmão João? O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Veja só que coisa linda. O qual, em esperança, né, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Então, do nada, né, de uma simples... Aí também uma outra coisa importantíssima. Há uma diferença muito grande entre esperança e fé. Você espera que tudo amanhã vai estar bem. A gente espera que tudo no mês que vem aconteça da forma que a gente imagina que deve acontecer. Isso é esperança. Pelo que a gente vê. Se a gente vê as coisas indo bem, a gente se enche de quê? De esperança. Se a gente vê as coisas indo mal, como a gente vê, todo dia a gente vê na notícia, né? Nas notícias, a gente vê as coisas indo de mal a pior, porque já não existe verdade.
Aquilo que um dia alguém fala, no dia seguinte aquela pessoa se contradiz e já não é mais aquilo que disse ontem. Quando a Bíblia diz que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser o quê? Não. E o nosso não deve ser não. Então, qualquer rei, qualquer governante, qualquer pessoa que um dia diz uma coisa e não cumpre, e no dia seguinte diz outra coisa, né, leva o mundo a esse caos que existe. O que a gente vê é que o mundo está cada vez mais confuso, está cada vez mais violento, porque falta o quê? Falta a fé. Falta a fé. A fé é o que o Abraão fez, é crer naquilo que não existe, que você não vê com os seus olhos. Se eu estou doente, né, eu dizer, Senhor, o Senhor tem poder de fazer das coisas que não existem, fazer elas passarem a ser. O Senhor tem poder de me curar. O Senhor tirou aquele Lázaro de lá do túmulo depois de 4 dias e ele recuperou a vida. Então, o mesmo Deus da época do Lázaro é o mesmo Deus que existe hoje. O José Moisés, aquele nosso irmãozinho lá de Moçambique, hoje, depois da conversa que a gente teve, ele falou, pastor, por favor, ora pelo meu filhinho de 2 anos, porque ele está com febre e a gente quer vê-lo. Aí eu orei. Na minha oração pelo menino, eu não conheço nem a criança, 2 aninhos. Eu falei, Senhor, essa criancinha que é dedicada a Ti, essa criancinha que pertence a Ti, Senhor, afasta essa febre, cura, seja o que for, não importa, não precisa de saber o que é, Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de curar em qualquer circunstância. Então, a nossa dependência a Ele, a nossa vida, tem que ser pela fé, crendo que o que é impossível para nós é possível para quem? Para Deus. É possível para Deus, não é isso mesmo? Então, isso é uma coisa preciosa, quando ele diz que ele chama as coisas que não são como já se fossem. Então, o versículo 18, o que ele diz? O qual, acho que já se leu. Já lemos este. Para o 19. 19. Não, aqui eu acho que eu pulei alguma coisa. O qual em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Ele podia até ter a esperança, uau, Deus quer que eu seja o pai de muitas nações. Isso poderia ser uma esperança que criasse no coração dele. Mas ele creu contra aquela esperança que é duvidosa. A nossa esperança, ela não é segura. A nossa esperança, ela não traz a gente a segurança de que vai acontecer. Mas a fé nas promessas de Deus, essa é firme. E essa é firme, né? Então, o que é impossível para nós, é possível para o Senhor. Então, é muito interessante. Ele creu contra aquela esperança que era uma simples esperança, né? Para crer pela fé. Crer é fé. E o 19? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Olha que coisa linda! Qual era a situação concreta do Abraão? Ele já era um homem de mais de 100 anos, não era isso? Quase 100 anos. Quase 100. Né? O que acontece? O corpo dele já estava, pela teoria do homem, pela esperança do homem, Mas naquela época, 100 anos... E a Sara era... Ele devia ter 20 anos. É como se tivesse 20. Porque naquela época... Se o homem vivia 900 anos, 600 anos, 500 anos, ele devia ter 20 anos. Então ter 100 anos representava ser jovem porque o homem vivia 900 anos. Mas será que é por causa da matemática que ele tinha aquela esperança? Não, foi porque ele creu na fé. E além do mais, o seguinte, a mulher dele era o quê? A mulher dele era estéril. Aí chega o Senhor e diz, você vai ser o pai de muitas nações. Na nossa esperança, na nossa mentalidade, Senhor, que loucura é essa? Né? A minha mulher
É estéril. Como é que eu vou ter filho e eu vou ter filhos e ser o pai de muitas nações? Não é um negócio louco aos olhos do homem, dentro da nossa fragilidade, da maneira de pensar, mas aquilo que se parecia impossível, para Deus foi impossível e Ele fez. Tanto é, veja só, aí vem a mentalidade humana, que aquela história da escrava da Sara, como era o nome dela? Agar, né? Ele deu um jeitinho, o jeitinho que os homens dão. Ô Sara, vamos... Ou ela virou para ele, eu não sei de quem foi a iniciativa. Foi dela, né? Vamos dar aqui um jeitinho, ó. Você dorme. Infelizmente. Você dorme com a minha escrava aqui, que aí a gente resolve o problema. Não esperaram por Deus. A promessa de Deus não era em Ismael. A promessa de Deus era em quem? Isaac. E aí, o que deu do jeitinho humano? O que deu? Deu com os burros na água. Que no final das contas, dentro da mesma casa, né, a Agar começou a debochar da patroa. Não, aquilo nunca ia dar certo. É a tal história. Essa invenção, que é outra coisa ridícula, do politeísmo, o homem ter várias mulheres. Isso é um negócio absurdo. Deus não criou o homem para ter várias mulheres, Ele criou o homem para ter uma mulher, a sua esposa, e dali multiplicar. Não é isso mesmo? Então, o jeitinho do homem deu em quê? Chegou uma situação insuportável. Quando nasceu o Isaac, a Agar discriminava o menino, né? Ela queria que o Ismael prevalecesse, fosse o queridinho, né? Porque era mais velho, não sei quantos anos mais velho, eu acho que quando o Isaac nasceu ele já tinha uns 12 anos. Uns 12 anos, né? Podia dar certo aquele arranjo humano? Jamais podia dar certo. Chegou ao ponto de tal situação de conflito de dentro de casa que Abraão foi obrigado, ou compelido, ou inspirado, eu não sei o que aconteceu, de mandar a Sara sair embora. Vai embora pelo deserto, mas ele abençoou o Ismael, né? Abençoou o Ismael, não importa, era filho dele, filho da desobediência, mas filho, não importa. E ela se foi, imagina, ela ser dispensada para ir pelo deserto com Ismael. Qual é o resultado daquele jeitinho no dia de hoje? Diz para mim. Essa tragédia do Médio Oriente, essas nações muçulmanas e isto daquele Ismael. Os descendentes de Ismael, eles são os muçulmanos, eles são os árabes, etc, etc. Por que hoje existe ódio? Aí o ódio, a gente está vendo ódio aqui, nos negócios que estão acontecendo, está vendo ódio em toda parte, né? O ódio está crescendo em proporções absurdas por causa do pecado da desobediência. Então o que aconteceu? Ele deu origem aos que hoje odeiam os judeus e os cristãos e, tristemente, o ódio é de parte a parte. Uns odeiam os outros e os outros odeiam um. E aí dá nisso daí, as guerras, as matanças, que o pecado, ele gera a primeira má consequência dentro de nós. A segunda má consequência do pecado é entre os que a gente convive ali debaixo do mesmo teto. Depois se expande para a família. Depois o pecado se expande para a comunidade. Depois se expande para a nação. E depois se expande para o mundo. Esse pecado nunca para. Ele se multiplica em proporções geométricas. Até o dia que explodir. O dia que explodir, só pela misericórdia de Deus, né? E o dia que explodir, está lá escrito. No dia que os inimigos de Israel, os inimigos dos judeus, cercarem, sitiarem a cidade de Jerusalém, está caminhando para lá, está escrito, os inimigos do norte. Ninguém sabe direito, todo mundo fica especulando. Quem é o inimigo? Quais são os inimigos do norte? Está lá escrito, a gente vai ver claramente. Os inimigos do norte, está aparecendo uma porção de inimigo no norte, né? Mas no dia que eles sitiarem a cidade de Jerusalém, aquele é o dia que Jesus vai voltar. Para resgatar quem? Resgatar o seu povo. E dentro do seu povo, nós estamos debaixo da mesma graça, né? Sejamos gentios ou sejamos judeus, nós estamos da mesma graça. Então a promessa de Deus para Abraão, que é seu pai de muitas nações, né?
e aí se envolvem todas as nações que estão sendo alcançadas pela graça de Deus. Por isso diz, ide e pregai o Evangelho a todas as nações, tribos e povos, né? Então o que acontece? O dia vai chegar, não sei se a gente ainda vai estar aqui ou não, mas a promessa de Deus a Abraão e ao seu povo, ele vai resgatar o seu povo, e naquele dia, lá em Jerusalém, onde tem muitos judeus que eles não creem nem na religião deles, eles não praticam nem a religião deles, muitos, né? Você vê aqui nos Estados Unidos, Nova York está cheio de judeus, e no país inteiro, ali, aquele centro dos judeus em Nova York, ali você vê, é um negócio terrível, o negócio deles é vender, é comprar, é negócio, business. E o que acontece na prática? Tem muitos que nem creem na sua própria, nem praticam a sua própria religião. Então o que acontece? Mas Deus é tão misericordioso que a promessa dele, do povo que ele levantou, vai se cumprir, e naquele dia, certamente muitos deles e muitos de nós vamos abrir a boca e dizer, ah, Senhor, tenha piedade de mim. Depois que o Senhor voltar, não tem mais jeito. Em Nova York, os judeus têm uma polícia própria deles. Isso que ela está falando é um negócio, é uma aberração. Toda vez que eu vou na casa da minha filha, a gente vê algum pedacinho daquela realidade. Eles têm a polícia própria em Nova York, eles têm os hospitais que só aceitam judeus, não aceitam outras pessoas. Tem uma porção de coisas que são exclusivas mas são todos ortodoxos, não acreditam em Jesus Cristo. Agora, existem os judeus que já aceitaram a Jesus Cristo, são os judeus que são chamados judeus messiânicos, porque creem que o Messias já vem, não creem que o Messias vai vir. Esses que já aceitaram Jesus creem que Jesus já veio, e por isso que creem em Jesus Cristo, mas os ortodoxos, eles não creem que o Messias já veio. Aí o dia que o Messias vier, será que todos vão ainda ter a sua chance? Isso é um problema de Deus com eles, não é um problema meu, não é um problema nosso. Mas se eles tiverem tempo de se arrepender, né, até o último momento, o Senhor pode ter misericórdia e os salvar, né? Esse era o Messias que tinha vindo, eu não sabia, etc. Não pode dizer que não sabia, porque está tudo escrito, né? Então, eu quero crer que hoje a gente pode parar por aqui, se vocês concordam. Deixa eu marcar qual é o versículo que a gente parou. A gente parou no 19, não foi isso? E aí na semana que vem a gente continua no 20. É muito rico isso aqui. É muito rico. Então... Vai terminar?